Você quer entender o espírito das cruzadas? Como que se manifestava a fé católica nas almas daqueles guerreiros que abandonavam tudo que tinham na Europa e se entregavam na milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de compreender, se é que se pode falar numa espiritualidade cruzada? Eu vou lhe explicar no vídeo de hoje, baseado num documento do século XIII, que é a famosíssima canção palestina, que capta uma perfeição lírica esse espírito das cruzadas, e vou lhe explicar no vídeo de hoje. E antes que alguém pense que houve criminosos nas cruzadas, nós precisamos lembrar que sempre vai ter joio no meio do trigo. E assim como se poderia fazer de um modo errado a história dos franciscanos, dos beneditinos, dos agostinianos, a partir dos homens que se desviaram, ficaram hereges e não cumpriram a sua vocação, mas não seria uma história autêntica, porque olharia os traidores e não os que foram fiéis à sua missão, assim também nós devemos entender as cruzadas a partir dos santos e dos heróis, desde o início com Godofredo de Bouillon até o final com São Luís IX, entender a verdadeira alma das cruzadas e não uma caricatura que, como toda deturpação, infelizmente é a mais popular nos dias de hoje. Então me acompanhe no vídeo de hoje. A canção palestina foi escrita para a Quinta Cruzada pelo Minnesänger, o poeta alemão Walter von der Vogelweide, e expressa toda esta mentalidade dos cruzados de uma maneira brilhante. Então, para entender a fé deles, eu quero antes que o senhor imagine o seguinte: um homem, um nobre, que já tinha atravessado várias batalhas na Europa, tinha os seus castelos, a sua vida estabelecida, que era católico, mas não levava a fé, talvez até as suas últimas consequências, passa um santo no caminho dele. Um Santo Alberto Magno, um São Bernardo de Claraval pregando a cruzada, expondo a trágica situação em que estão os cristãos do Oriente sob o jugo maometano, e ele percebe a vocação, e percebe que Deus o criou para cumprir esse papel. Então, ele faz o seu testamento, distribui os seus bens, prepara a expedição e passa meses até o momento de partir na cruzada. Alimentação nem sempre boa nas viagens, dificuldade no sono, tem que enfrentar salteadores, bandidos, lugares desconhecidos, atravessar todo o mar Mediterrâneo, que naquela época a navegação era muito mais difícil. É toda uma epopeia que já poderia durar 1, 2, 3 anos, antes sequer deles chegarem na Terra Santa. Então, já vendo pessoas desistindo no caminho, eis que ele chega, se põe diante de Jerusalém e da Terra Santa e exclama o início da Palestina, que eu vou ler no original essa primeira estrofe e vou lhe explicar numa tradução livre, procurando captar mais o sentido do que a exatidão das palavras. Ele diz o seguinte: No aures leben ich mi verde, sit min synge die Jogesi, das reine Land und euch die Erde, der men so will lehren gibt. Es sie geschehen, es sich jeweils. Ich bin kommen an die Stadt, da Gott me schlichen trat. Isso é brilhante. Ele está dizendo o seguinte: apenas agora eu vivo dignamente, desde que os meus olhos pecadores contemplaram o lugar puro, também a terra, da qual tantas honras são dadas. Aconteceu comigo aquilo pelo qual eu sempre pedi em oração. Eu cheguei ao local onde Deus se encarnou. O motivo é religioso. Ele largou tudo que tinha, já atravessou esses perigos e tudo já valeu a pena, porque ele está na terra onde viveu nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a importância da Terra Santa. Então, ele já vai iniciar o seu combate tendo a compreensão da sua missão religiosa. Então ele diz o seguinte: terras lindas, ricas e gloriosas, dentre todas as quais já vi até hoje, és a coroa de todas elas. Mas que milagre aconteceu aqui, onde uma dama, ou segundo algumas traduções, uma criada, deu à luz a uma criança exaltada acima de todos os anjos? Não é esse um milagre perfeito? Novamente, ele expressa a beleza da Terra Santa nos seus aspectos materiais como reflexo da riqueza espiritual daquela terra. Então, que uma menina
desconhecida aos olhos do mundo, mas ao mesmo tempo pura e imaculada, uma virtude absolutamente incomparável com a de qualquer homem, tenha dado à luz no frio, no anonimato da manjedoura, aquele que é o próprio Verbo, de quem os serafins se prostram em adoração, dizendo Santo, Santo, Santo. É a sublimidade da Terra Santa e é essa fé que animava os cruzados, que não estavam lá, os verdadeiramente cruzados, nem por riquezas, nem por glórias humanas, nem para aparecer, nem para conquistar as boas graças de uma dama. Esse é o espírito dos verdadeiros cruzados. E ele continua. Aqui um dos meus versos favoritos no original. Realiser sich reine Taufen, dass der Mensch reine sie. Dolieser sich riverkaufen, das Vireigen wurden frei. Só pela sonoridade, os senhores já percebem que ele está tratando de oposições, porque os alemães expressam tudo com dialética. Ele está dizendo o seguinte: aqui o puro foi batizado para que o homem pudesse ser purificado. E ele então se deixou ser vendido para que nós escravos ficássemos livres. Que é a expressão daquele pensamento já da profecia de Isaías. Ele narra os sofrimentos do Messias e diz: e nós fomos sarados pelas suas pisaduras. São as humilhações de Cristo que nos trouxeram a glória, que é a de termos sido resgatados do pecado. E ele conclui: de outra forma estaríamos perdidos. Voldir sper krius Dorn, vedir Heiden, das ist dir Zorn. Novamente oposição. Ele diz: benditos sejam lança, espinhos e cruz, os sinais da nossa redenção, os instrumentos que Cristo utilizou para nos salvar. E ao mesmo tempo, como todo alemão, ele afirma uma verdade e necessariamente ele vai pisar no erro agora. Ai de vós pagãos, isso é um ultraje para vós. Porque os pagãos, no caso, os maometanos, porque eles não aceitavam a cruz, não aceitavam a redenção, no dia do juízo eles vão sofrer, eles vão ver todos os sofrimentos que Cristo teve por eles, a cruz, e porque eles não quiseram Cristo com a cruz, ou nem quiseram a Cristo, eles vão ter a cruz sem Cristo, vão ter a danação. Como ele teve piedade de nós, aqui ele sofreu uma morte terrível. Ele, o mais rico, por nós os miseráveis, para que pudéssemos escapar da desgraça. Novamente esse jogo de luz e sombra, magnífico a serviço da fé, e conclui: Das ein Wunder als groß aller Wunder ibnergnos. Vê que é um crescendo, no qual ele afirma o seguinte: que ele não tenha se aborrecido, esse é um milagre grande demais acima de todos os outros milagres. Quando nós vemos a literatura, as expressões da fé católica na Alemanha medieval, nós percebemos que os alemães são chamados a glorificar a Deus em sua justiça. É o país da obediência, da austeridade, da severidade, da vida militar. Então, essa adoração da justiça divina, que nós vemos em São Bruno Cartucho, que fundou a mais austera de todas as ordens religiosas, cuja regra não mudou até hoje, faz o voto de silêncio. Nós vemos em Santo Henrique II, imperador do Sacro Império Romano Alemão, único imperador canonizado, teve uma vida inteira de combate e expulsão dos pagãos que procuravam derrubar o Império Católico por volta do século X, XI. Nós vemos essa adoração da justiça divina, mas que ela é alicerçada na compreensão da bondade de Deus. Então, que Deus, perfeito, puro, santo, absoluto, que nós podemos ver uma manifestação da glória dele na ótica alemã na Catedral de Colônia, que ele olhe a nós, vermes inúteis da terra, não com ódio, não com nojo, mas com compaixão, tendo entregado o seu Filho. Quando nós éramos seus inimigos, Cristo quis morrer por nós e para a nossa salvação. Que ele nos ame realmente é um milagre acima de todos os outros. Foi Deus que nos amou por primeiro e enviou seu Filho único para a nossa salvação. A partir daí, nós podemos exclamar com Santo Agostinho: como não amar um amor assim? E ele continua dizendo o seguinte: a partir daí, o Filho desceu aos infernos, da sepultura onde ele jazia, e para ele havia eterna companhia com o Pai e com o Espírito, o qual nenhum pode se dividir. Eles são um. De uma forma mais suave, mais reta,
do que uma flecha, assim como ele aparecera a Abraão. Ou seja, Cristo desceu ao limbo, resgatou as almas dos justos do Antigo Testamento e levou ao Pai. E aqui também uma metáfora magnífica, que é o seguinte: ele exprime para os militares, para os cruzados, a unidade da Trindade como aquelas penas, aquelas 3 penas que ficam na parte de trás da flecha. São 3, mas é uma só, que é o que dá estabilidade à flecha. É uma analogia, uma metáfora da própria Santíssima Trindade. Assim como São Patrício, na Irlanda, explicava para os pagãos a unidade da Trindade a partir das 3 folhas de um único trevo. Coisa magnífica. Do den Tiefel do Geschende, das ni Kaiserbas gestreit, do vor Wirden Zellande do Sichter Judenleit. Ou seja, tendo aqui humilhado o demônio, tendo lutado melhor do que qualquer imperador, qualquer Kaiser jamais faria, ele retornou a essa terra e aqui começou o sofrimento dos judeus. Porque ele, o Senhor, livre do seu cativeiro, da prisão, que era o sepulcro, ele foi visto vivo por aqueles que o tinham batido e pregado. Ou seja, nosso Senhor, ele humilhou, ele esmagou o demônio de uma forma que nenhum guerreiro, nem Carlos Magno, teria conseguido. Veja como isso é o contrário dessa coisa pacifista da igreja moderna. Então ele retornou e os judeus que tinham crucificado o nosso Senhor Jesus Cristo, e o plano deles era caluniar tanto quanto possível a figura de Jesus e a partir daí lançar uma campanha de silêncio para que ele fosse esquecido para sempre como se nunca tivesse vindo. Agora ele sai da prisão e ele é visto pelas pessoas que queriam acabar com a sua obra, porque os judeus não aceitavam um Messias que não fosse instituir um reino judaico e um paraíso nessa terra, um reino universal. Depois disso, ele permaneceu nessa terra por 40 dias, então partiu daqui para onde o Pai o enviou. O seu Espírito, que pode salvar-nos, ele o enviou em seu lugar, até agora. Santa é essa mesma terra e o seu nome é reconhecido diante de Deus. Novamente, uma reafirmação do motivo religioso da cruzada. Vejam, quem quer cumprir a sua vocação não fica pensando sobretudo em si. Não é um cruzado que fala para si mesmo, mas ele olha para Deus e a partir daí, por causa de Deus, ele vai se imolando e fazendo todos os atos de heroísmo. Ele continua. E nessa terra ele anunciou o dia terrível, quando a viúva será vingada, o órfão encontrará a sua queixa e também o pobre que sofreu a violência que foi feita contra ele. Saudemos a ele que retribuirá tudo aqui. Novamente, os alemães glorificam a justiça divina e não tem mistério da fé se nós vermos na literatura medieval alemã que mais tenha fascinado esse povo do que o juízo final. Porque nós podemos escapar sim da justiça dos homens, mas não da justiça de Deus. E ele continua. Não como os nossos juízes são ganhos, ganhos leia-se comprados. A queixa de ninguém vai ser engavetada. Ele fará todo o julgamento naquela hora, que será no último dia. Todo aquele que tiver qualquer dívida, e aqui não são dívidas de dinheiro, mas dívidas em relação a Deus ou ao próximo, no campo moral, todo aquele que tiver uma dívida não paga, como ele vai permanecer de pé aqui, onde ele não terá nem um penhor, nem um fiador? Ou seja, o julgamento é individual. Nós respondemos diante de Deus pelos nossos atos. E ele continua. Que isso não irrite você. Eu falei bastante. Eu vou explicar o meu conselho brevemente e vou deixar você saber o que Deus ainda tem em mente com a humanidade. Começou aqui e vai terminar aqui. Essa é uma estrofe enigmática, porque fica meio estranho o que ele está querendo dizer, mas ele prepara o caminho para a última estrofe, em que ele vai deixar tudo às claras, e que eu vou concluir com uma explicação aplicando em nossos dias. Ele diz o seguinte: cristãos, judeus e pagãos. Pagãos são os maometanos. Todos dizem que essa terra é seu patrimônio. Deus vai decidir isso com justiça diante dos seus 3 nomes. Todo o mundo está em luta aqui. Nós estamos defendendo o clamor, a causa justa, é justo que ele nos dê ela. Ou seja,
Esta afirmação do juízo final foi para retemperar e lembrar que nós devemos dar tudo diante de Deus. Estamos lutando pela causa correta, pela causa da verdade, e portanto é justo que Deus nos entregue essa causa. Agora, justo se nós correspondermos à nossa vocação, que não estamos à altura dela. Então, por que as cruzadas elas não conseguiram a reconquista de Jerusalém a longo prazo? Que é o que alguém pode pensar agora diante dessa última estrofe. Não porque a causa católica seja errada, é porque depois ficou com os maometanos, que brigando entre si foi dos árabes para os mamelucos, aí passou para toda aquela turcaiada. Aí na Primeira Guerra Mundial ficou com os ingleses, que não estavam nem um pouco preocupados com religião, e agora está com os judeus. Os católicos do final da Idade Média, e esse foi o motivo que a Idade Média acabou, cada vez menos corresponderam a essa mentalidade de cruzada que era a de São Luís IX, Balduíno IV, Godofredo de Bouillon, dos cavaleiros templários, teutônicos, hospitalários, e foram decaindo para o desejo de uma glória mundana, de dinheiro, dama, honrarias e prazeres. Isso afundou toda a cristandade medieval. Do século XIII para o XIV, quando o homem medieval deixou de procurar a Deus sobre todas as coisas e passou a considerar em primeiro lugar essa terra, ainda que não tivesse uma ruptura direta com Deus, iniciou toda a decadência. E foi porque o homem ocidental já não correspondeu à graça, levando ela até as últimas consequências, que aconteceu esse abandono das cruzadas, que poderiam muito bem ter continuado no século XIV e XV, mas porque a fé já não fascinava o homem ocidental e cristão. E foi esse apagar das luzes da Idade Média que foi numa longa decadência até chegar no mundo moderno. Eu explico bastante isso na aula sobre Revolução e Contra-Revolução, que eu sugiro, inclusive, que você leia esse livro, que é muito importante. Hoje não somos chamados a um combate diretamente envolvendo Jerusalém, a Terra Santa, ou mesmo, pelo menos por enquanto, um combate militar. Mas a reconquista espiritual do mundo começa dentro de nós e a partir daí em todos os campos de ação. Nós somos chamados à reconquista espiritual da própria Igreja Católica, que está infiltrada. Conforme São Pio X, as veias da Igreja receberam um veneno da pior heresia de todos os tempos, que é o modernismo, que hoje é hegemônico, é a nota dominante, é o ar que nós respiramos nos locais que teoricamente são católicos. Então nós somos chamados ao combate contra esses hereges dentro da igreja e, ao mesmo tempo, combate numa sociedade que, por um lado, nunca foi tão anticristã como hoje e parece nos assustar pelo poder, pelo dinheiro, pela influência que tem os revolucionários, mas, ao mesmo tempo, uma sociedade que está se desfazendo, porque o salário do pecado é a morte, e de tanto amar a depravação, a degenerescência, a podridão moral, o homem moderno está, por assim dizer, se aniquilando. E esse é o momento de nós apontarmos ao mundo. A sociedade pecou, o mundo esqueceu de Deus. Esse fracasso, essa tragédia que mergulhou a sociedade contemporânea é consequência direta da apostasia do Ocidente. Se vocês querem sair dessa abominação, que já é uma antecâmara do inferno na Terra, tenham uma conversão profunda e levem ela até as últimas consequências. A nossa vocação é essa. Não adianta ficar sonhando, eu vou me salvar pelo estrito cumprimento dos meus deveres de Estado e o mundo está indo para o inferno, que vá para o inferno. Quem vai para o inferno com esse pensamento é você, porque você não tem amor ao próximo e não tem zelo pela glória de Deus. Então, se você quer realmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma sociedade infestada pela ação do demônio, comece combatendo os seus pecados e, a partir daí, as heresias, as blasfêmias que estão saltando a nossos olhos. Nós não temos direito de não sermos heróis nos dias de hoje. Ou nós desejamos realmente o heroísmo, a santidade e o combate pela igreja dentro da nossa capacidade, da nossa vocação, começando na nossa própria vida espiritual, ou nós vamos ser simplesmente poeira que vai ter passado dessa terra, vai mergulhar no inferno sem ter feito diferença nenhuma. E nós vamos querer fugir da face de Deus por não ter correspondido à vocação nesse momento fundamental em que o Ocidente desaba, o
mundo está, por assim dizer, as estrelas estão caindo, mas nós somos chamados a combater, a guardar o que nós recebemos de nossos antepassados e a contra-atacar tanto quanto possível. É porque não adianta ficar com linguagem apocalíptica. Não dá para acreditar que o Antigo Testamento durou milhares e milhares de anos e o Novo vai acabar apenas em 2, antes que toda a igreja tenha evangelizado em profundidade o mundo inteiro. Nós somos chamados a essa restauração, tendo confiança apenas em Nossa Senhora, e de que, portanto, que essa obra-prima que é a Palestina, que inspire aos senhores. Escutem esse vídeo mais de uma vez, escutem várias versões da Palestina, para ingressar nesse combate pela Igreja Católica, pela civilização cristã. Nós não temos o conforto, as honrarias de um rei medieval para abandonar. O que nós vamos perder? Uma vida normal no mundo moderno? Uma vida que faz favas, que importa viver bem no mundo moderno? Deus me livre disso. Nós não temos nada a perder. É hora de entrar nesse combate, porque essa é a única vida que vale a pena, esperando a vitória nas mãos de Deus e a glória e a felicidade da luz perpétua do céu. Todo o resto é lixo que vá para o inferno, junto com o mundo moderno. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.